Olá. Breno, Oi. Segundo chegando. Você foi o terceiro. Foi o terceiro, Otávio. Fui o O primeiro. segundo foi o Heitor. Então eu fui um dos primeiros a conectar o áudio. É isso aí. Olá, meus amigos. Olá, boa tarde. Eu vou botar o Saci Cutia, rapaz. Isso, Breno. É o Saci Cutia, tia. O Breno travou. Lembrando que as nossas aulas são gravadas, hein, pessoal? Sim, tia, o Saci Cutia. Todo mundo lembra da negócio lá que a gente tava fazendo um negócio lá de arte. Já vou iniciar pedindo para guardar os brinquedos. Quem tiver com brinquedo, com joguinho, tá? Falta Clara ainda, né? Pietro. Pietro não entrou na aula de inglês. Neymar Hoje entrou. ele não entrou? Não. O Neymar entrou. Meu Deus. É João Vitor. Eu vou tacar ovo nele. Taca ovo. Lembrando que o nome de vocês ficam gravados nos vídeos, tá, pessoal? É interessante, quando entrar, colocar o nome de vocês. Ô, Porque tia, esses vídeos ficam gravados com o nome de vocês. Então, Ô, tia, eu coloquei meu usuário de tudo que eu tenho. Isso. Eu coloquei meu nome. Ei, João. Não posso mostrar minha verdadeira identidade. Vamos lá, pessoal. vou desligar o microfone. Breno, Clara, Davi, Fiorella, Heitor, João Amaral, João Vitor, Otávio e Raoni, né? Ô, tia, meu copo é do Bob's. Fazer uma chamadinha aqui. Hoje é história, tá? Quem não pegou ainda o material, organiza aí. Hoje é história. Quando que vai ser geografia? Quinta-feira. Hoje é história, tá, Davi? Então, de início, vamos... Tia, tem uma Carla. É a tia Carla lá da escola. Ah, tá. Tá? Então, agora, de início, nós vamos revisar as atividades da semana passada. Vamos fazer correção das atividades. A tia Dulce vai explicar como que é para ser feita aquela atividade do calendário. E depois nós vamos conversar sobre as atividades de hoje, tá bom? Peraí, tia. Tá, vou esperar. Vou aguardar o João aí. Que isso, Davi? Meu calendário. Não, nós vamos conversar depois sobre o calendário, Davi. Agora nós vamos fazer correção das atividades enviadas semana passada, tá? O calendário era pra hoje? Não, hoje a tia Dulce vai explicar, tá bom? Como é para ser feito. Vamos lá? Todo mundo abre aí na página 48, que semana passada a tia Dulce não conseguiu finalizar a página 48. Eu vou compartilhar. Isso, eu vou compartilhar com vocês aqui. Rapidinho. Semana passada travou, lembra? Na aula de história. Todo mundo está conseguindo visualizar o livro aí, pessoal? Dá um ok assim na tela, não precisa liberar, não. Só manda um joinha. Isso. Muito bem. Semana passada, nós conversamos aqui sobre como contar o tempo, tá? Tia Dulce trouxe umas atividades em slide, nós realizamos, fizemos a correção. Nós marcamos também no livro aí algumas partes importantes, mas a página 48 nós não chegamos
a realizar. Então, nós vamos pegar o marca-texto agora. Quem está sem o marca-texto, pode buscar aí. Pega aí o marca-texto. Isso. E nós vamos marcar, ó, dividindo o tempo em horas. Então, quando a tia Dulce pedir para marcar, vocês vão marcar, tá? A divisão do tempo em horas e minutos, como conhecemos hoje, só foi adotada a partir do processo de industrialização, que teve seu início no século... Que século é esse aí? Quem sabe me dizer? Fala aí, libera o microfone. 18? Século XVIII. 18, muito bem, na Inglaterra, e ficou conhecido como Revolução Industrial. Pode marcar todo esse parágrafo que a tia Dulce acabou de ler. A divisão do tempo em horas e minutos até Revolução Industrial. Então, nós vamos marcar daqui, ó, até Revolução Industrial aqui. Vamos lá, dando continuidade. No cenário dessa revolução, o relógio passou a fazer parte do dia a dia da sociedade pela necessidade crescente de produzir mais mercadoria em menos tempo. Por essa razão, o uso do relógio foi intensificado, principalmente nas cidades onde se concentravam as fábricas. E aí nós temos uma imagem, ó, o desenvolvimento tecnológico das máquinas usadas nas indústrias aumentou a velocidade da produção e os operários tiveram de acompanhar o ritmo das máquinas. Então, nós temos aí uma imagem dessa época, da época da Revolução Industrial. Tá? Só é para marcar o primeiro até agora. Vamos lá. As áreas rurais mantiveram por muito tempo outras formas de marcar a passagem do tempo. Em muitas delas, o tempo era dividido, sobretudo, em relação ao dia e à noite. Até o século XIX, nas sociedades do Ocidente, que se localizavam distante dos centros urbanos, o tempo de um dia era marcado pelos sinos da igreja, que eram badalados para anunciar o momento das orações. Isso acontece até hoje, tá, pessoal? Aqui no centro da nossa cidade, nós temos uma igreja que, de hora em hora, tem um sino que fica badalando para indicar as horas. Olha que legal. E aí nós temos, ó, sino da Capela Santo Antônio, na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. No passado, o badalado do sino que soava nas igrejas orientava a passagem do tempo na vida de algumas pessoas, principalmente quando ainda não existia o relógio. E aí nós temos as atividades que a tia Dulce enviou, né? Semana passada aí, ó. A primeira atividade é: escreva qual é o século de cada ano a seguir. Então, nós temos letra A, letra B, C, D, E e F. Vamos lá fazer a correção? Deixa eu voltar aqui. Ô, tia, Oi? eu já fui em São João del Rei. É, que legal. Talvez você foi até nessa igreja aí, né? E não sabe. E olha aí a correção, pessoal. Na letra A, nós temos lá o ano de 1975, que corresponde à década de 1970. Quem for acertando, vai colocando o joinha assim para a tia Dulce ter uma noção de quem está acertando, tá? Na letra B, nós temos o ano de 2000... Oh, pera aí um pouquinho. Na letra B, nós temos o ano de 2003. Tá, pessoal? Tia Dulce seguiu aqui... Ah, tia Dulce seguiu a ordem do livro. Eu botei 2019 aqui, ó. A letra B corresponde a 2019, que é a letra C. Então, peraí, que eu vou fazer com vocês aqui. Era década, né? É. Eu coloquei século. Então, letra A aí. Letra A, deixa eu aumentar aqui. Letra A vai ser a década de 1970. Letra A, década de 1970.
Vamos lá? Letra B, 2003. Confere, letra B, 2003. Década de 2000. Faz a correção aí, pessoal. Letra B, década de 2000. Letra C, 2019, corresponde à década de 2010. Acertei. Isso, letra C, 2010. Também tinha colocado século. Não é século, tá, pessoal? Ó, é década. Mas se fosse séculos, eu acho que eu acertaria. É década, tá? Não é séculos. Faz a correção agora aí, pessoal. Letra D, 1995. 1995 corresponde à década de 1990. Letra D. É porque aí no livro tá assim, ó, letra A, C e E. Depois B, D e F. Por isso que a tia Dulce se confundiu lá na correção. Vamos lá, letra D, 1995, década de 1990. Letra E, 2011, década de 2010. Faz a correção aí, hein? Na sua tela aí do seu compartilhamento não tá aparecendo nada, só tá branco. Não tá aparecendo? Ninguém tá vendo? Ou só o Breno que tá em branco? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Tá tudo certinho. Estou vendo. Ah, então beleza. Então, a tia Dulce tá falando aqui, Breno, ó, letra A, 1970. Letra A, 1970. Letra B, 2000. Letra C, 2010. Letra D, 1990. E letra E, 2010. Acertei Vamos para a letra F agora. Na letra F, década de 1980. Acertei também, acertei tudo. Acertei tudo. Uau, que bom. Assim que eu gosto. Muito bom. E aí nós temos depois... Tia Dulce fez confusão aqui, ó. Lá na correção, tá vendo? Que a tia Dulce fez confusão. Fala, João Vitor. Tia, passe no banheiro. Pode. Eu também posso ir ao banheiro? Pode. Tia, posso beber água? Aproveitando que ele Gente, já... olha só, vocês têm que deixar a garrafinha de vocês próximo aí, tá? Vai lá rapidinho. Aproveita que os amigos não estão aí. Posso ir ao banheiro? Não, agora vai esperar um pouquinho. Esperar só voltar que eu já vou fazer a correção do segundo aí. Tia, agora foi, agora apareceu. Apareceu, Breno? Vou lá beber água. Faz a correção aí. Vamos lá, pessoal. Vou para atividade 2, tá? Atividade 2. E aí, na atividade 2, deveria colocar o século. Agora, ó. Então, vamos lá. Letra A. Na letra A, está perguntando qual o século que corresponde ao ano de 1822. Quem colocou século XIX, acertou. Quem acertou, coloca um ok assim na tela. Isso. Atividade 2. É para escrever em números romanos. É em números romanos. Eu acabei de colocar em números romanos. Aqui, ó. Letra A, século XIX.
Letra B, século XX. Acertei. Qual século que corresponde ao ano de 1969, desculpa, 1969, século XX. E a letra C, século 21. 21, muito bem, século 21. Página toda. Isso aí, faça a correção, hein, pessoal? Breno, você está fazendo a correção, Breno? Tô. Ok. Vamos lá? Vamos voltar, então. Quem já fez correção, manda um ok aí para a tia Dulce ficar ciente. Eu fiz a correção. Sim. Ok. Vamos voltar, então, agora lá no nosso livro. Página... No livro aí, páginas 50 e 51. Este a página. Isso, nós vamos usar marca-texto também, tá? Marca texto? Isso. Breno, você pode desligar aí o microfone. Tá. Seu microfone está ficando ligado direto. Ui. Periodização histórica. Ao longo deste capítulo, você estudou a importância da marcação da passagem do tempo para os seres humanos. Os calendários que foram desenvolvidos para marcar essa passagem e como o tempo pode ser dividido e contado. Para a história, todos esses elementos são muito importantes. Acompanhe a leitura aí, hein? Isso acontece porque a história humana é dividida tradicionalmente em períodos que, em geral, compreendem aspectos que caracterizam determinadas épocas. Como você pode observar na linha do tempo a seguir. Então, aí embaixo nós temos uma linha do tempo. Desse modo, torna-se mais simples relacionar os acontecimentos históricos aos períodos em que eles ocorreram. A divisão da história em períodos também é chamado de periodização histórica. Então, nós vamos marcar esse pedacinho aí. Quem tiver um marca-texto bem escuro, né? Porque aí já é escuro, mas as letrinhas são claras. Então, marca aí, ó. A divisão da história em períodos também é chamado de periodização histórica. Então, quando nós dividimos a história em períodos, ela recebe esse nome. Pode perguntar, Breno. Não, tia, por causa que eu ia falar onde, mas só que eu achei agora. Achou? Ah, que bom. Lá em cima, na página... Lá em cima, na página 51. Essa periodização teve início no século XIX, quando os historiadores europeus, com base nos conhecimentos que tinham na época, criaram uma divisão do tempo para a história, valorizando principalmente os eventos que ocorreram na Europa. Assim, para marcar o início e o fim dos períodos históricos definidos, eles escolheram fatos importantes ocorridos nessas sociedades. Atualmente, apesar dessa divisão tradicional do tempo ainda ser referência, os estudos históricos consideram que cada sociedade se desenvolve em seu próprio ritmo e a divisão tem sentido quando feita com base nos acontecimentos significativos para ela. Então, vamos ao primeiro quadradinho aí na página 50, na linha do tempo. Como que essa história foi dividida? Então, ela se inicia lá na pré-história. Vocês lembram disso? Lá no quarto ano, no livro de história do quarto ano, nós estudamos a pré-história, né? Lembra dos neolíticos, paleolíticos, idade dos metais? Quem lembra, manda um joia aí. Isso, então ela se inicia lá, pessoal.
a história, ó. Foi um longo período de acontecimento que acontece a invenção da escrita e teve início com o surgimento dos seres humanos. Então, nós vamos marcar aí de teve início até seres humanos. Marca aí. Teve início com o surgimento dos seres humanos. Teve início com o surgimento dos seres humanos. Aonde, tia? No primeiro quadradinho tem escrito em cima assim, ó, pré-história. Tia, porque tá escrito... É porque primeiro tá escrito essa periodização. No livro? Ah, Não, tia Du está falando desse quadradinho aqui, ó. ó. Acha aí o primeiro quadradinho da página 50. Tá escrito pré-história. Embaixo, nós estamos na linha do tempo agora. Teve início... Teve início na terceira linha aí até seres humanos. Aqui, ó, teve início com o surgimento dos seres humanos. Costuma ser dividida em 3 períodos: Idade da Pedra Lascada, Idade da Pedra Polida e Idade dos Metais. Depois nós temos a segunda etapa, que é a Idade Antiga ou Antiguidade, né? Que vai de 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo. Né? Lembra que AC e DC, o significado? Período que compreende desde o surgimento das antigas civilizações, como a mesopotâmica e egípcia, e grega e a romana, até a queda do Império Romano do Ocidente. Então, nós vamos marcar aí de o surgimento até o Ocidente. O surgimento até o Ocidente. Breno, seu microfone está ligado. Sério? No segundo quadradinho, onde está escrito Idade Antiga. Na segunda linha. Isso. Depois nós temos o terceiro quadradinho que diz Idade Média de 476 depois de Cristo a 1453 depois de Cristo. Período que teve início após a queda do Império Romano do Ocidente e que é marcado pelo domínio da Igreja Católica na Europa. Então nós vamos marcar de teve início após a queda do Império Romano do Ocidente. Depois nós temos o próximo quadradinho, que é a Idade Moderna, que foi de 1453 depois de Cristo a 1789 depois de Cristo. Período que teve início com o fim do Império Romano do Oriente e no qual tiveram destaque as grandes navegações e a conquista de outros territórios pelas nações europeias. Então nós vamos marcar aí, ó. Teve início com o fim do Império Romano do Oriente. Ô tia, Foi? você percebeu que todos que a gente grifou, quase todos, porque um não foi, só teve início. Pra gente entender, né, um pouquinho do início, quando que começou esses períodos, né? Uhum. E o último, que é a Idade Contemporânea, que teve início em 1789 depois de Cristo aos dias atuais. Então, o período que se iniciou
com a Revolução Francesa e que se estende até os dias de hoje. Pode marcar esse aí que a tia Dulce acabou de ler. Tia, no penúltimo tem que grifar alguma coisa? Sim. Lá na Idade Moderna, você está perguntando? De o período que teve início com o fim do Império Romano do Oriente. E o último que a tia Dulce falou agora, que é a Idade Contemporânea, nós vamos grifar de o período que se iniciou com a Revolução Francesa e que se estende até os dias de hoje. Sendo marcado pelo avanço do comércio e da ciência e pelo desenvolvimento da indústria. Então, nós vamos fazer agora aqui, ó. O agora é com você, tá? E ele pergunta assim, ó. De acordo com as informações apresentadas no infográfico, responda as questões 1 e 2, tá? A história humana é dividida tradicionalmente em períodos porque dessa forma, então lê aí, eu te você vai ler as opções e só vai marcar apenas uma opção correta, tá? É possível, então a história ela foi dividida dessa forma porque é possível valorizar determinados acontecimentos ao longo do tempo? Segunda opção, torna-se mais fácil relacionar os acontecimentos à época em que eles ocorreram? Ou terceira opção, só são considerados importantes determinados acontecimentos históricos? Só uma resposta é a correta. Marca aí. A primeira. Não, não é para falar, é só para marcar, não dá a resposta, hein, pessoal? Vamos lá? Vamos para número 2, então, hein? Não vou falar a resposta da número 1 por enquanto. Então, aí, lá em cima, aqui, ó, em cima de cada quadradinho, tem um nome, ó. Pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Todo mundo entendeu isso? É isso que nós vamos escrever agora aqui, ó, na atividade 2, ó. Em que período se encontra cada um dos acontecimentos listados a seguir? Qual período? É na pré-história? É na idade antiga? É na idade média? É na idade moderna ou é na idade contemporânea? Escreva nos espaços adequados. Então, letra A, o domínio do fogo aconteceu em qual período? Escreve aí, pessoal. Aconteceu na pré-história, o domínio do fogo? Aconteceu na idade antiga? Na idade média? Na idade moderna ou na idade contemporânea? Letra A. Tia, eu já fiz a página 50 e a 51 de manhã. Beleza, melhor ainda. Ô, tia, Eu também fiz. a Oi? primeira pra mim foi... A primeira foi a mais fácil pra mim, que já tá contando no quadrinho. É isso aí, muito bem. Vamos lá. Letra B. Abolição, olha só, hein? Abolição da escravatura. Escravadura no Brasil em 1888 depois de Cristo. Tia, dá pra saber só olhando. É só olhar os quadradinhos, Breno. Não, Vamos tia, deixar os dá amigos aí resolver, tá? Aqui tá escrito escravatura. É escravatura, desculpa. Escravatura no Brasil. Não, tia, dá pra saber só olhando o 1888, essas 1888 depois de Cristo já tem, né, já dá para ter uma noção da resposta. coisas todos falam. A abolição da escravatura no Brasil. Vamos lá, letra C, construção do Coliseu de Roma, depois de Cristo. Chegada dos portugueses ao Brasil, 1500 depois de Cristo. E Guerra dos 100 Anos.
E aí tem a data, ó, 1337 depois de Cristo a 1453 depois de Cristo. Vamos às... Oi, Breno. Se você vê que eu vou mexer aqui agora, porque meu celular acabou de ficar com 15%. Só desliga o seu microfone. Obrigada. Vamos lá, pessoal. Então, lá na número 1, quem marcou a segunda opção acertou, tá? Porque era apenas uma. Torna-se mais fácil relacionar os acontecimentos à época em que eles ocorreram. Essa aí é a resposta correta. Quem acertou, manda um ok, assim, um joinha. Acertei. Muito bem. Número 2. Letra A. Domínio do fogo. Breno, você escutou a resposta da número 1? Sim, você já sabia o que eu ia falar, né? O quê? Você sabia que eu errei, né? Não. Ele falou que tinha falado, é a primeira. Vamos lá. Letra A. Domínio do fogo. Esse aí corresponde ao período da pré-história. Tava fácil essa, hein? Acertei. Pré-história. Cadê minha Letra B. Idade contemporânea. Letra B. Idade contemporânea. A letra C. Tia, espera aqui, rapidinho. É porque eu pensei que você tinha falado só que era o outro. Eu apaguei, só que o meu antes que eu tinha... A Clara pra mim travou. Pra mim também, eu não consegui ouvir o que ela falou. Vamos lá, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou compartilhar com vocês aqui. Vou fazer aqui no Word, que aí dá para visualizar. Então, ficou assim, ó. Letra A. Ficou. Opa. Desliga o microfone. Pré-história. Letra B. Idade. Idade contemporânea. Vai fazendo a correção aí, tá? Letra C. Idade antiga. Quem for acertando vai mandando assim, ó. Acertei todos até agora. Que bom. Letra D, idade moderna. E a última, idade média. Acertei tudo. Muito bom. Acertei tudo também, acertei todas. Que bom. Ô, Tô tia, muito feliz. Tia, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Acertou. Eu tinha a primeira, eu pensei que você tinha falado que era a segunda, a primeira. Só que aí eu tinha botado a certa, que é a pré-história. Aí eu tive que apagar e botar de novo. Ah, tá. Entendi. Faz a correção aí, tia, você tá dando um tempinho para fazer a correção. Quem já fez a correção, manda um joinha, um ok, para a tia Dulce já ir para a próxima. Ok.
Davi conseguiu fazer correção, Davi? João Vitor também? Ok, então voltamos aí. Agora nós vamos lá na página 45. Vou compartilhar com vocês aqui. Nós temos aí o Construindo Junto. A tia Dulce vai orientar vocês como deve ser realizada essa atividade, tá bom? Então, lá no início, ó, você estudou os calendários criados por povos de diferentes culturas. Agora, que tal realizar uma atividade sobre esse assunto? Em grupo. Mas como nós não estamos, né, na escola, nós vamos fazer individual. E aí, ele fala o seguinte, ó, tem um passo a passo a seguir. Esse calendário não é para ser feito de qualquer jeito, pessoal. Tem o passo a passo. Ó, número 1, seu grupo deve escolher o tema do calendário, como festividades do município, atividades escolares, atividades da comunidade e etc. O calendário de vocês será anual e deve ser dividido em 12 meses. Então, esse aí é um dos passo a passo. Tem que ter 12 meses. Número 1, use uma cartolina com base para a criação do calendário e faça a divisão do espaço de maneira que acharem mais interessante. O calendário pode ser, por exemplo, circular, como é o caso do calendário indígena. Vamos voltar aqui para lembrar. Olha aqui o calendário indígena. Tá vendo? É um círculo dividido em 12, vamos colocar em 12 fatias, né? Parece uma pizza de 12 pedaços. E aí aqui em cima nós temos os nomes dos meses, ó. Pode ser dessa forma também, tá? Quem quiser fazer circular, não tem problema. E aí, eu não tenho cartolina na minha casa. Só um minuto. Eu não tenho cartolina na minha casa, tipo, você vai fazer o quê? Você vai pegar 2 folhas de ofício, tá? Para não ficar torto, tudo de qualquer jeito, faça uma linha aqui, usa régua, faz uma linha e depois você cola, assim, ó. Cola uma folha na outra. Vou mostrar aqui. Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Fica bem maior. Foi assim que a tia Dulce fez o calendário dela. Deixa eu mostrar para vocês. Claro, fiz margem, né, ó. Olha o meu calendário aqui. Fiz, ó, calendário aniversariantes. E eu coloquei, ó, os meses. Dividi em 12 meses. Fiz uma margenzinha. Eu não tenho canetinha nem lápis de cor, então eu usei para fazer os meus desenhos marca-texto. Tá vendo? Eu usei marca-texto. Eu dividi em 12 quadradinhos. Cada quadradinho eu coloquei o nome, ó, janeiro, fevereiro. Coloquei os aniversariantes. Fiz desenhos. Oi, quem quer perguntar? Exemplo, se a gente for fazer dos aniversariantes e se não tiver nenhum aniversariante em julho, vamos dar um exemplo. O que acontece? Sim, aí você pode fazer um desenho para não ficar vazio, tá? Pode fazer um bolo, pode fazer balão. E tem uma questão. Eu faço, tia, ó, eu faço. Tem uma questão. E se a pessoa em que mês algumas pessoas fazem? Se você não souber, então você tem que fazer o seu calendário de outro com outro tema. Tem certeza? Vocês podem fazer o calendário, pessoal, com os feriados que existem durante o ano, tipo Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Carnaval. Oi, Heitor. Eu ia fazer isso. Pode, não tem problema não. Pode fazer igual dos amigos. Tia. Edu, só um minutinho. Em janeiro, eu posso colocar o quê? Réveillon. Entendeu? Fevereiro, início das aulas. Tia, a gente já fez isso no ano passado. Nos últimos dias de aula, eu
que era nos últimos dias de aula, a gente fez um calendário circular, igual o indígena, não com as coisas indígenas, mas só com essas coisas que você acabou de falar, com o carnaval, com essas coisas que a gente lembrava. Nossa, que ótimo! Então, todo mundo aqui já tem prática de como fazer esse calendário. Eu lembro. Olha só, na número 3, fala o Eu seguinte, não ó. tenho muita prática, porque quando ele estava fazendo, em dezembro, eu estava no hospital fazendo cirurgia. Pois é, Davi, mas é só seguir o passo a passo aqui que não tem erro. E como eu sei que não tem como comprar uma cartolina, essa dica aqui de colar as duas folhas, ó, cola as duas folhas, dá super certo. A tia Dulce fez, ó. Tá vendo? Dá para desenhar os quadradinhos. Passa primeiro a lápis, depois passa a caneta ou canetinha. Eu fiz primeiro a lápis, depois eu passei caneta e canetinha. O terceiro passo aqui fala assim, ó, deixe um espaço na parte superior da cartolina para incluir o título do calendário. Ah, tia Dulce, estou fazendo os feriados do ano. Então, você vai escrever o título do seu calendário, vai ser feriados, tá? O meu aqui, ó, eu deixei um espaço, coloquei calendário aniversariantes. Aniversários, desculpa, coloquei aniversários. Fala, Clara. Clara, quer falar? Tia, mas e alguns aniversários que eu lembro, eu posso botar? Pode, não tem problema, tá? Ah, eu quero, tia Dulce, eu quero fazer um calendário de datas importantes para mim. O aniversário dos meus amigos, o início das aulas, o período de férias. Pode fazer também, não tem problema. O legal é fazer assim, tá? Num papel grande. Tia Dulce, eu posso usar 4 folhas de A4? Pode, não tem problema. Quero fazer maior, quero fazer os meus desenhos maiores. Não tem problema. O número 4 fala assim, ó. Em cada um dos espaços, vocês deverão escrever um pequeno texto, identificando as atividades escolhidas e fazer desenho ou colagem para ilustrá-las. Ah, tia Dulce, eu não quero desenhar. Eu posso imprimir o desenho da internet e colar no espaço? Pode, não tem problema também, tá? Não tem problema. No dia marcado pelo professor, apresentar o calendário do grupo aos colegas. Então, nós vamos marcar para a semana que vem, tá? Terça-feira da semana que vem. Ah, terça-feira da semana que vem é feriado. Então, na outra terça-feira. Terça-feira que vem é o quê, tia? É feriado. Olha aí na agenda de vocês, ó. Se você olhar aí na agenda, quer ver? Dia 21, feriado de Tiradentes. O meu já tá caindo já, tia. É, feriado de Tiradentes. Então, é só na outra semana, dia 28. Anota aí no livro de vocês. Anota aí, ó. Debaixo do número 5. Para o dia 28/4. O tio, aniversário da minha irmã, dia 29 de abril. Nossa, pertinho. Depois, Anota embaixo aí. Para o dia 28/4. um dia depois, tia. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Com relação a essas Pode pedir atividades? ajuda dos pais? Pode, claro, não tem problema. Pode pedir ajuda aos pais. Alguém tem alguma dúvida com relação às atividades? Não. Pessoal, essa foi a nossa aula, nosso encontro marcado e a nossa aula de história, tá? Espero ter ajudado vocês na realização das atividades, na compreensão, né, de tudo que nós conversamos aqui. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã, tá? Até amanhã. Tchau.